O sábio, ele nos dá aqui uma dica. Queremos viver dias, semanas e meses sem vacilar, dominado pela palavra, controlado pelo Espírito Santo. Nós temos que prestar atenção nos dias da angústia. Dia de angústia, meu querido, é o dia da decepção. É o dia que aquela pessoa que você mais acreditava, que mais você colocava confiança nela, ela te decepciona. O dia da angústia é aquele dia em que você mais precisava de alguma coisa e você não teve. O dia da angústia é o dia que você procurou alguma coisa importante na tua vida e você não achou. A maioria das pessoas vacilam em situações pequenas. Sabe por quê? Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, a voz do Espírito Santo nos nossos ouvidos e no nosso coração é tão grande, mas a gente se decepciona com pessoas, com uma situação, um evento qualquer, alguém que olhou atravessado para a gente sem querer, a gente olha assim, ele diz: puxa vida, tentei vencer, tentei derrubar esse camarada e não consegui, apenas o irmão dele derrubou ele. Quem já sentiu decepcionado com o irmão aí? Irmão em Cristo. Então nós temos que estar preparados, porque o dia da angústia não é um dia que o diabo vai vir para você, não, meu irmão. Isso é um dia do teu inimigo, o dia do seu adversário. E a Bíblia diz que o nome dele é o mal, é uma emoção que nós sentimos ao lidar com pessoas, com situações que pessoas nos fizeram mal, pessoas nos decepcionaram. Então pessoas a gente dá todo dia, amém? Todo dia. Qual é a mulher aí que já não teve vontade de apertar o pescoço do marido? Qual? Quase todas elas. Qual o marido que não teve vontade de fazer isso? Só não fez porque o amor não deixou. Então significa que você tem alguém que você ama, que você é apaixonado, apaixonada, mas de vez em quando você dá vontade de apertar o pescoço, porque o ser humano é falho, imperfeito. Cada uma mulher, se ela perguntar aqui, vai ter uma razão para apertar o pescoço do marido. Eu conheço uma que, quando o marido deixa alguma coisa suja assim, deixa uma roupa fora do lugar, ela dá vontade de apertar o pescoço. Eu sinto, chega assim, tá dor assim, o pescoço apertar, assim, ela vai tudo limpinho, tudo na posição certinha. E a do 365, pergunta a mim se eu quero ficar livre dela. Não quero, não. E é 365 dias do ano. Agora, você tem na tua casa, tem filhos. Eu acho que aquele menininho, aquela menininha, dá vontade de você amarrar, né? Botar um cadeado. Quem nunca teve vontade de fazer isso com os seus filhos? Dá vontade de amarrar no pé da mesa, né? Então, isso durante o ano todo. Se a filha de Ricardinho tivesse acordado ali, se ele deixar, se soltar, ela corre para lá e para cá, vai dar vontade de amarrar. Só que é o ano todo. Aí você, às vezes, tem alguém lá na tua casa, sei lá, às vezes, até um cunhado, né? Ou então, às vezes, até uma sogra. E você tem que suportar o ano todo. A Bíblia diz que devemos suportar a fraqueza, né? A fraqueza. Agora, imagine, começa você a aumentar o teu grau de relacionamento. Aquele vizinho que bota, alguém tem aí, aquele vizinho que bota o som bem alto assim, né? É o som de gente suspirando aí, né? Imagine, meu querido, isso é angústia que traz a nossa alma, com certeza vai trazer. Aí você vai para o trabalho, você vai para o colégio, é mais um quando você conta quantas malas para você carregar todos os dias. Então imagine, meu querido, que você está, olha só, você está arriscado a viver angustiado todos os dias. Então não é só um dia. Agora a Bíblia diz que nós não podemos nos mostrar frouxos. Paulo lhe disse: Senhor, eu trabalho para caramba,
viagem, levam cacetada, levam pedrada. Pelo menos tira esses espinhos, tira de mim. O Senhor sabe o que falou para ele? O Senhor estava dizendo hoje, parafraseando Paulo, de Deus estava dizendo: ó Paulo, todas as vezes que você se sente fraco, aí você chega diante de mim, você é fortalecido, amém? Todas as vezes que você se sente angustiado e chega perto de mim, a minha graça está sobre ti, você estará sendo fortalecido. Então, meu querido, se durante 365 dias do ano você é angustiado por alguém, eu quero dizer a você que durante 365 dias do ano, a graça do Senhor está sendo derramada sobre você, amém? É porque você aí chega até o Senhor: Senhor, eu não posso fazer o que eu queria, Senhor. Às vezes você pede o quê? Pede graça ao Senhor, né? Porque se pedir força, tu dá um tapa. Então pede graça. Porque pedir força, você dá um tapa. Então você pede: Senhor, da tua graça. Senhor, eu tenho que ser dominado. Aí a palavra de Deus começa a dominar o teu coração, a tua mente, as tuas emoções, e aquela pessoa no outro dia vai te ofender, te angustiar, e você tem um sorriso nos lábios. Já viu falar aquela dar um tapa com a luva de pelica? A pessoa está esperando que você confronte para ele discutir contigo. Aí você dá um sorriso e dá um bom dia para ele. Isso é o maior testemunho que podemos ter. É o domínio do Espírito em nossas vidas. Amém? É dominarmos a nossa relação dos outros. Porque muito de nós consegue se dominar em relação ao pecado, em relação às transgressões. A gente consegue lutar e vencer. Mas quando chega o irmão, para a gente é mais inimigo do que o diabo. A gente consegue vencer o diabo repreendendo em nome de Jesus. E quando chega diante de alguém fraco, a gente quer, às vezes, até ofender e humilhar. Quando o Senhor Jesus, que era tão humilhado, ele diz: olha, aprendei de mim, que sou. Nós temos a oportunidade de fortalecer a nossa vida. E no momento que a gente perde essa oportunidade de buscar em Deus esse fortalecimento, a gente começa a vacilar. Você já viu alguém que já vacilou? Olha no espelho que você vai ver alguém que já vacilou. Mãe? Quando a gente olha no espelho, é a pessoa que a gente mais conhece que já vacilou. Em algum momento da nossa vida a gente vacilou. Mas uma coisa é interessante: que Jesus, ele chegava para aqueles homens cegos, aleijados, aqueles homens que estavam com opressão de demônios. Ele dizia assim: vai e não pegues mais. Ele estava dizendo: olha, você sabe que a maneira que você vive, a maneira que você está vivendo e convivendo com você mesmo, com a realidade da tua vida e o lugar que você vive, você sabe que se você manter isso aí, a tua vida vai ser disso aí, de enfermidade, vai ser de perdas, de tropeços. Nós cantamos a Deus quando nós colocamos na nossa mente valores maiores. A Bíblia diz assim: olha, aquele que não deixar pai, mãe, marido, filho, por amor do meu nome, não é digno do reino. Ele está falando o quê? Valores. Ele não está dizendo que você vai deixar o seu filho, vai deixar a tua mulher, teu marido e vai seguir a Jesus. Não. Mas ele está dizendo o seguinte: se o momento que você precisar deixar, a morte é o momento pior de você deixar alguém, ou que alguém te deixa. A morte, quando você perde um pai, perde uma mãe, é um momento terrível na nossa vida. E é nesse momento que vemos algumas pessoas dizer: olha, a minha vida acabou. A vida acabou para quem morreu. Deus tem um propósito na nossa vida, que enquanto nós estamos vivos, esse propósito não termina. E temos que nos resguardar enquanto estamos vivos. Daniel era um homem que era modelo para nós de fidelidade. E ele dá exemplo dessa fidelidade quando ele entra lá na grande capital da Síria e não aceita comer aqueles alimentos ali. E ele não queria ser diferente, não. Ele queria se manter santo. Meu querido, quando a gente deixa o
usar o que o mundo usa, que não cai bem na gente, quando a gente deixa de falar da maneira que o mundo fala, quando a gente deixa de agir como o mundo age, com falsidade, com maldade, nós não estamos querendo ser diferente, não. É muito pelo contrário, nós estamos sendo autênticos filhos de Deus, amém? Era isso que Daniel estava fazendo. Ele não foi diferente, ele era um autêntico servo de Deus, que queria manter os princípios de Deus na vida dele. Demonstrou isso desde jovenzinho. Ficou lá rapaz, homem, ficou velho. E certa vez ele estava falando com Deus, e Deus falou: Daniel, ele estava falando de pessoas, Deus estava falando com Daniel de situações. Aí Deus, ele olha para Daniel: Daniel, tudo pode acontecer, mas eu estou falando contigo, tu porém vai até que chegue o fim, tu porém mantém a tua fidelidade. Meu querido, você está vendo alguém se decepcionar, alguém parar no meio do caminho, alguém se desviar? Eu quero dizer a você que Deus está falando para ti: tu porém vai até que chegue ao fim, amém? Deus está falando maravilhosamente. Há 3 semanas nós falamos aqui sobre Caleb. Caleb viu as maiores decepções, ele viu pessoas maldosas, ele viu homens honrarem outros deuses. Ele estava ali no meio, ele fazia parte do povo, mas ele tinha princípio, amém? Nós temos princípio, os nossos princípios não podem ou não podemos que nem permitir que ninguém tire esses princípios. Santidade é um princípio que ninguém. Mas eu te amo tanto, minha querida, eu sou teu namorado, eu sou teu noivo. Aí você vai dizer: eu sou santa, amém? Sabe por quê? A virgindade para Deus significa pureza. É muito mais do que apenas algo, uma carne, é muito mais do que isso. Eu quero dizer a você que quando Deus olha para nós que estamos aqui, mulheres que têm filhos, que já são netos, Deus vê como virgem, amém? Deus vê como pura. A Bíblia diz que Deus, ele deu essa direção, e Jesus, ele conta uma parábola de 10 virgens. Meu querido, talvez você é pura, talvez não, com certeza, amém? Amém? Tem alguém puro aqui? Pura, amém? Amém? Com certeza você é pura. Agora você tem que se resguardar para o futuro. Como que você se resguarda no futuro? É quando o azeite está na tua vida, amém? Quando o Espírito Santo está no dia a dia. A vida física é uma visão espiritual tremenda de Deus, mas eu quero dizer a você que a visão espiritual é aquela que vai nos levar para o céu, amém? É aquela que vai te manter, meu querido, todos os dias ligado em Deus. É a palavra que vai te ligar cada dia mais. É quando nós nos colocamos diante do Senhor e dizer: Senhor, nenhuma condenação há em mim. E quando, nesse dia que eu estava falando anteriormente, eu abro a Bíblia e abro no Salmo 26, verso 1, eu soube agora ter um relacionamento de conversa muito profundo com Deus. O salmista, ele está querendo o que ali com Deus nessa conversa? Dizer: Senhor, eu quero saber para que eu estou passando com esse problema. Muitos de nós quer saber por quê. Meu querido, nós somos criatura. Queremos explicação de Deus, como queremos tirar a explicação de um amigo, do pastor, de alguém, de um obreiro da igreja. Não é por quê. Qual o propósito, Senhor, da minha vida? Para pensar, meu bem. Qual o propósito? Todas as vezes que você estiver numa angústia, você peça assim: Senhor, por que eu estou passando essa angústia? Qual o propósito? O Senhor vai te revelar. Nós falamos anteriormente, e muitas vezes, ou na maioria das vezes,
a angústia chega para nós testemunharmos, para aqueles que estão conosco, para aqueles que estão nos trazendo angústia, testemunhar que o Senhor é maior do que qualquer problema, que a alegria que está em nós está além das decepções, além das traições, que pode meu pai me abandonar, pode minha mãe, pode minha mulher, filho me abandonar, todavia eu confiarei no Senhor, amém? E Paulo diz assim, olha, mediante esse valor, eu quero dizer, declarar, que nada vai me separar do amor de Cristo. Alguma coisa pode separar, meu irmão? Se o pastor não me tratar bem, vai me separar. Gente, não tem nada disso. Nada, nem ninguém. A Bíblia diz que os anjos foram criados um pouco acima da capacidade dos homens, ou os homens foram criados um pouco abaixo da capacidade dos homens. E Paulo, ele diz assim, ele não fala de demônio não, ele diz, ninguém me separará do amor de Cristo, nem o Cristo. Mas ele está dizendo que mesmo no impossível, ele se manteria fiel. Ele está me dizendo, nada é nada, amém? Nada, não tem possibilidade, não tem porém, não tem mais, não tem todavia, é nada. Vacilar. Quando eu vacilo, nós somos vistos, a Bíblia diz, por milhares de testemunhos. Olha só, meu querido, Salmo 13, versículo 4. Uma das razões para que o reino de Deus, para que a obra de Deus seja mantida e reconhecida em toda a face da terra, nós temos uma obrigação: prevalecer contra o inimigo. Aqui está dizendo, olha, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo a eu vacilar. Meu querido, além de você não vacilar, para você não ter os prejuízos que tem quando nós vacilamos, quando perdemos a confiança de Deus, nós temos uma responsabilidade de manter o nome do Senhor lá no alto dos nossos vacilos. Isso não deve servir para trazer tristeza e angústia no nosso coração, não. Todas as vezes que nós vamos lembrar, temos que lembrar da misericórdia de Deus. Amém? A misericórdia não é porque eu vou pecar novamente, não. É você engrandecer, Senhor, obrigado porque eu não merecia isso, mas agora eu sinto o seu amor, glórias a Deus por isso. Mas, meu querido, comece a orar agora pelo teu filho. Comece a orar pela tua filha. Comece a orar pelo teu neto. Pastor, a maldição é a Bíblia que fala. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia diz. Quem diz? Ensina a criança. Quando ele crescer, não vai se desviar dele. Você vai quebrar a maldição da vida do teu filho. Amém? A Bíblia diz que nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você, meu querido, você falhou, quando você errou, quando você vacilou na tua vida, trouxe esse demônio para atacar a tua família, mas você se humilha diante do Senhor e agora coloca os teus filhos no altar. Amém? Coloca a tua família no altar. Aquela geração agora vai ficar livre. Amém? Porque a palavra de Deus vai dirigir. E aqueles teus filhos que aprenderam com você, o que ele vai fazer? Ele vai também fazer a mesma coisa com os filhos. Vai quebrar a maldição lá. Daqui a pouco passa a terceira e quarta geração. Mas só tem um detalhe. Satanás, ele veio para quê? Ele vai estar sempre voltando. A Bíblia diz que ele volta como leão. Imagina. A Bíblia, ele dá dois exemplos de leão com autoridade e com poder. Diz que Satanás, ele nos ronda como leão para nos destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus é o leão de Judá. Amém? É o leão de Judá, é aquele que vai destruir todos os inimigos de Deus na tua vida.
passou, meu querido, mas agora temos uma responsabilidade muito grande. Por isso que Paulo ele diz assim: olha, orai sem cessar. Meu querido, você agora não ora só por você. Pastor, eu estou solteiro. Meu querido, continua orando, porque a maldição que veio do seu pai, quem sabe até que te pegou um dia, e agora essa maldição não está na tua vida, porque os que estão em Cristo não tem maldição, mas Satanás vai tentar pegar teu filho, porque não pegou você. Se ele não pegar teu filho, vai tentar pegar seu neto. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus, o poder do Altíssimo, é o bastante para te fortalecer. Amém? Para fortalecer o teu filho, para fortalecer o teu neto, porque a palavra de Deus, ela é capaz. Os teus filhos não têm obrigação de repetir os seus erros. Amém? Amém? Ou ninguém enterrou aqui? Os teus filhos não têm obrigação. E como você vai chegar a isso, meu querido? É quando você usar a palavra na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos. É isso que vai fazer diferença. Havia uma história lá em Israel que dizia que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Eles estavam dizendo assim: os pais pecaram e os filhos agora vão trazer a maldição. Nós não trazemos maldição, são demônios que agem. Aí o Senhor diz assim: nunca mais falem isso em Israel, porque se o pai pecar e o filho se arrepender, eu virei sobre ele, sararei as suas feridas, eu guardarei a sua casa. Aleluia! Eu quero dizer isso que acontece na tua vida. Você pode mudar a história dos seus pais, do seu bisavô, do seu filho, do seu neto, através do poder da glória do Altíssimo, que derruba todas as maldições. Amém? Mas por que? Aí você pode ainda perguntar: mas pastor, por que Deus permite isso aí? Eu quero dizer a você que aquilo que o homem, a porta que o homem abre, alguém vai entrar. Quando deixamos Deus entrar, é maravilhoso. Mas quando deixamos na nossa família um demônio entrar, meu querido, ele não vai atingir a tua vida, mas ele tem, você deu autoridade para ele atingir agora as suas gerações. E como fechar isso, pastor? Você não fecha nas suas gerações, você fecha em você. E você vai trazer esse ensinamento ao teu filho. Amém? Você está compreendendo, gente? Você agora vai trazer esse ensinamento ao teu filho, e aquela maldição não vai cair nele. Amém? A palavra de Deus vai ser capaz de agir na mente e no coração do teu filho, e ele vai repreender isso que um dia você permitiu que tivesse na tua vida e agora saiu. E agora você vai fazer isso na sua filha, no seu filho. Eu quero te dar um conselho. Quem aqui tem seus filhos, chegar em casa, em nome de Jesus, comece a orar a partir de hoje, com mais atenção. Porque quando nós não oramos diretamente para isso, não adianta a gente ter uma vida tão pessoal com Deus, se a gente não defende o nosso Pai de Deus. É luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia diz que a palavra de Deus é escudo. Se nós não temos a palavra de Deus, se não vivemos a palavra de Deus, nós não teremos escudo.